Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto no último dia da semana, isto quando estamos aqui assim com o Eurodólar a terminar, perto de terminar uma semana positiva, a primeira ao fim de 4 semanas consecutivas de perdas. Vemos melhor isso aqui no gráfico semanal. Temos aqui 4 semanas negativas e esta semana a preparar-se para uma semana fortemente positiva. Vamos ver como é que acaba. Em princípio não há nada aparentemente que vá alterar esse rumo. Isto ontem, quando, tal como eu tinha projetado, a probabilidade de haver aqui uma correção acabou por se dar. Isto muito com com a divulgação dos PMIs depois nos Estados Unidos, que saíram ligeiramente acima do esperado, acabaram por dar aqui esta recuperação do dólar que levou o euro-dólar a fazer aqui assim um mínimo em torno de 1,1255 no final do dia quase, isto quando o mercado entretanto voltou, digamos, a esta área de suporte que tinha aqui assim também assinalado, acabou por aguentar o próprio preço e levar o preço novamente para cima, portanto levar o euro-dólar novamente em alta. Estamos a preparar, digamos, aqui um fim de semana prolongado, na medida em que os Estados Unidos e o Reino Unido estarão encerrados na próxima segunda-feira. Estamos a falar das duas praças que dão maior liquidez aos mercados e, portanto, é natural que vamos ter aqui assim alguma volatilidade a baixar, por um lado, a não ser que alguma coisa realmente aconteça. De facto, a probabilidade de vermos aqui a continuação desta tendência, ou seja, a tendência ascendente do euro-dólar, é favorável neste momento e com a possibilidade de vermos provavelmente aqui um abrandamento abaixo portanto, em torno destes máximos que nós atingimos já durante esta semana. Mas isto é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, portanto, é a forma como eu estou neste momento a ver o mercado. O dia de hoje vai ser mais uma vez bastante pobre em termos de dados económicos. Vamos ter as vendas das casas novas nos Estados Unidos. Não acredito que vão fazer vão dar um grande impacto nos mercados. Vamos uma vez mais ter vários comentários, vários discursos de responsáveis de bancos centrais, mas tal como tem acontecido durante esta semana, já Lagarde hoje de manhã esteve a falar. Ao fim do dia vamos ter Philip Lane do Banco Central Europeu, como vamos ter também Isabel Schnabel, como vamos ter Lisa Cook e Jeffrey Smith nos Estados Unidos, na Reserva Federal, mas não me parece que neste momento haja grandes alterações, com todos eles com as mesmas narrativas que têm tido nas últimas semanas, portanto a manter tudo como está. Bom, vamos então aqui para a parte mais técnica dos gráficos. Vemos então aqui o gráfico semanal, tal como eu comecei logo por mostrar ao princípio. Esta forte vela semanal indica que poderemos continuar este movimento ascendente que temos aqui assim deste ano. Indica que provavelmente este mínimo que vimos aqui assim na semana passada, aqui à volta dos tais 1,1065, ou seja, muito perto dos tais 1,1040, dos 38,2% de Fibonacci deste movimento mínimo a máximo a ter sido cumprido, passa a expressão, e portanto depois deste objetivo de uma correção, da correção deste movimento, então voltarmos então à tal tendência ascendente. Para já, o que acontece é tanto o MACD como o RSI validam este movimento ascendente, validam esta tendência ascendente do euro-dólar. Próxima referência no meio disto tudo, obviamente, que é os máximos já atingidos este ano, acima de 1,15, o marco psicológico de 1,15, e que está ali a 1,1573. Olhando para o gráfico diário, o que vemos é que, de facto, esta nuvem de Ishimoku continua aqui a dar
forte suporte, ele mantém-se aos mesmos níveis em termos de suporte aqui nos 1,1286. Abaixo temos aqui esta média móvel dos 21 dias que está a 1,1254, ligeiramente mais abaixo temos os 55 a 1,1164. Portanto, esta área continua a ser uma área de forte suporte. Aparentemente esta tendência poderá manter-se acima, o preço está de novo acima da média móvel 21. O RSI está a dar um momentum positivo no par, portanto a alimentar ou a validar de alguma forma este movimento ascendente, embora aqui o MACD continue bastante flat. Quando olhamos para o nosso gráfico a 4 horas, que coloquei aqui assim este canal ascendente, vemos que houve de facto daqui assim um teste a estes suportes à volta de à volta de 1,13, ligeiramente abaixo de 1,13, mas o preço está a voltar acima. Neste momento, inclusive, temos a média móvel 21 e a média móvel 200 neste gráfico a 4 horas coincidentes, aqui a 1,13, e portanto este cruzamento ascendente da média móvel 21 com a média móvel 200 é mais um sinal bullish para o par e portanto a alimentar a continuação exatamente desta tendência ascendente, deste canal, em que o canal esse em que temos aqui assim a parte, digamos, da resistência encontra-se neste momento aqui entre 1,1390 e 1,14, e já por outro lado aqui assim o suporte se encontra a 1,1220, 1,1240, mas como eu disse aqui 1,13 é um suporte importante, e ligeiramente mais abaixo os tais 1,1280, 1,1270, portanto 1,1270, 1,13 acaba por ser uma área que eu privilegio como uma área de suporte, como já vimos atrás, e os tais 1,14 para já a área de resistência. Se olharmos para os indicadores de momento, uma vez mais o RSI continua a validar esta tendência ascendente, o MACD continua em terreno positivo, portanto de alguma forma ascendente, embora de alguma forma dar sinais neutros com a linha do MACD ainda abaixo da linha de sinal. Para finalizar, quando temos aqui o gráfico a 1 hora, vemos então que, tal como comecei por mostrar logo no início do vídeo, este mínimo de ontem foi completamente rejeitado, estamos outra vez com esta tendência ascendente, o preço acaba aqui, tanto no MACD como no RSI, continuam a validar exatamente esta tendência ascendente do par, que continua em força para já, tal como eu comecei por dizer, um fim de semana prolongado, uma volatilidade global dos mercados a cair, acaba por dar aqui assim, de alguma forma, mais a continuação destes indicadores técnicos para que o euro-dólar continue em alta. No entanto, acredito que, uma vez mais, temos os tais para já 13,80, o máximo do mês, a servir que está aqui, a servir de resistência, em que eu continuo a validar esta área como uma forte área de resistência. Estamos a falar entre os 1,1365 e 1,1380. Anteriormente eu tinha falado neste canal ascendente, em que aqui estamos a falar um pouco mais acima, 1,1390 a 1,14, mas pronto, continuo a dizer que, portanto, ali níveis abaixo de 1,14 começam a haver bastantes resistências e, portanto, o preço a poder parar exatamente nesses níveis. Em termos do gráfico a 1 hora, eu acredito mais nesta área de tendência que está aqui marcada há algum tempo, entre os 1,1365 e o tal 1,1380, o máximo do mês de maio. Claro que, por outro lado, o ultrapassar destes níveis importantes podem dar força ao par para ir ver outras, para ir dar outras, para ir testar outros níveis, mas isso, como eu disse, dependerá se houver realmente alguma
alguma surpresa por parte de Donald Trump, por parte da Casa Branca, seja do que for, que não técnico, na parte fundamental que não está agendada, que pode de facto ter aqui assim alguma influência do mercado, porque senão eu acredito que estou mais crente em que possa haver alguma consolidação de preços a estes níveis, portanto sempre abaixo de 1,14, aqui abaixo mesmo dos 1,1365, 1,1380. Bom, e para já é tudo, desejo a todos um resto de um bom dia, bons negócios, um ótimo fim de semana e eu para mim estarei cá segunda-feira de manhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!